O senhor não tem vergonha na cara, presidente Júlio Casares? E o Chico Garcia disparou forte após o São Paulo tomar 6-0 do Fluminense em pleno Maracanã. Se liga só. O senhor deveria renunciar, porque é muita incompetência. É muita incompetência, não dá pra fazer impeachment por incompetência. O Fluminense aplica um sonoro 6-0 num São Paulo destroçado no Maracanã. Eu nunca vi nada igual acontecer com o tricolor do Morumbi. A diretoria conseguiu. Ela destruiu o clube. Já começo pelo fim, porque o Luiz Gustavo, dos jogadores mais experientes do São Paulo, ele concedeu uma entrevista após-jogo que foi absolutamente impactante. Eu sou um cara que, desde quando eu nasci, eu aprendi a ser honesto. Nada é por acaso. O dia de hoje não foi por acaso. São Paulo é uma instituição que eu aprendi a amar, que eu aprendi a respeitar, mas infelizmente a gente tem que começar a falar a verdade. As pessoas que têm que vir começar a assumir algumas situações que nós estamos aqui fora botando a cara, a culpa é nossa. Nós jogadores que fizemos a merda que fizemos hoje, desculpa a palavra, mas eu acho que esse clube é um clube muito grande, um clube que merece de uma vez por todas começar a ter uma direção, um plano claro. O que queremos do início ao fim de uma temporada, do que queremos como pessoas aqui nesse clube. Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida no ano passado, pouco me importa, mas eu vou sair de cabeça erguida. E cabeça erguida para mim é ser honesto e sincero. Pedimos desculpa pela torcida, por todos, mas uma coisa é certa. Tá na hora do São Paulo começar a colocar as caras quem tem que colocar, assumir responsabilidades. Todo mundo tem responsabilidade. Assumir de cima para baixo para que esse clube possa realmente voltar a ser alguma coisa grande no futebol. Eu poucas vezes vi, se é que vi, dessa maneira, um jogador se posicionar de uma forma tão dura e tão forte. E era necessário. A gente está falando de uma derrota que nunca tinha acontecido no confronto entre as duas equipes. E de uma derrota que ela traz algumas marcas severas e eternas. Porque é uma derrota que vai ficar retumbando na cabeça do torcedor são paulino durante muito tempo. É claro que eu vou valorizar aqui a vitória do Fluminense, que foi fantástica. Ironicamente, do outro lado, Zubeldia, arrumando o time do Fluminense, classificando o Fluminense para a Libertadores, através dessa reta final aí de campeonato. Um time que jogou muito bem, jogou leve, mas eu não posso ignorar o contexto, né? De que do outro lado tem um clube de joelhos, um clube nas cordas, um clube destruído por essa diretoria. E o Luiz Gustavo, cara, ele, obviamente, pela experiência que tem, um jogador de Europa, um cara que foi ídolo por onde passou, na França, na Alemanha, vestiu a camisa da seleção, um jogador que tem uma estigma vencedora, de muito profissionalismo. Ele assumiu o microfone e cara, usou palavras do tipo, a gente está aqui para assumir a responsabilidade, mas eu sempre fui honesto durante toda a minha carreira e eu preciso ser honesto com o torcedor. Tem gente que precisa vir aqui dar a cara. Tem gente que precisa começar a assumir responsabilidades. Porque essa derrota não é por acaso. Ela não vem de agora. O Luiz Gustavo deu um recado claro de que tem profissionais, se é que dá para chamar assim, dentro do São Paulo, que estão acabando com o clube. E aí estoura num jogador como ele, por exemplo, que teve que ter como parceria um time completamente desmanchado, descaracterizado, com muitos jovens, desentrosado, apático, por uma série de fatores que tem acontecido nos bastidores do clube. E aí esse cara teve que passar por isso, por essa humilhação. Ele e todos os outros que lá estavam, o próprio Hernan Crespo, que é um técnico que sabemos que você pode questionar até as escolhas para o jogo, né? Porque o Alisson foi entrar só mais para o final, né? Que é um jogador mais experiente, mas é um técnico de caráter, que desde sempre, desde a sua chegada, declarou quantas dificuldades o São Paulo enfrentaria. Que sempre tentou mostrar a realidade para o torcedor, porque ele está lá dentro, ele está no dia a dia. De não poder contar com muitos jogadores. E se a gente fizer um balanço dos investimentos que o São Paulo fez depois que ganhou a Copa do Brasil e a partir dali só afundou, com escolhas erradas, com sucateamento da base, com salários atrasados, com uma dívida que só cresce e com, infelizmente, uma sequência de lesões que
muitas delas estão na conta do natural, da consequência normal do futebol, de jogadores acima dos 30 anos, que muitas vezes têm uma incidência maior, e aí você conta com, enfim, questões mais até de falta de sorte mesmo, né? De vários atacantes da mesma função ali sofrerem o mesmo tipo de lesão. Caso do Jonathan Calleri, do Rian Francisco, do André Silva. É complicado quando isso acontece, mas vamos na origem. É normal acontecer com tanta gente? Eram 15 desfalques. 15 desfalques que o São Paulo tinha para esse jogo. O que é isso, gente? O que é isso? Isso não é apenas uma consequência. Isso é causa também. Isso é origem. Como disse o Luiz Gustavo, essa derrota não foi por acaso. Tem muita coisa acontecendo, não de hoje. Depois de um título de Copa do Brasil em que essa diretoria subiu num salto e achou que poderia disputar com Flamengo e Palmeiras. Subiu num pedestal e se achou maior do que era. O São Paulo é gigante e isso me entristeceu. Porque eu fui forjado no futebol na década de 90. Então eu vi grandes times do São Paulo. Eu torci por grandes times do São Paulo. No Rio Grande do Sul não passava jogos, né, do meu time quando o jogo era fora de casa. Nem sempre passava. E quando o jogo era em casa, muito menos, né? Eu tinha que ir no estádio. Se eu não fosse no estádio, eu não via o jogo do meu time. Eu ficava no radinho. Então o jogo que passava na televisão, muitas vezes era do São Paulo. Decidindo Libertadores, decidindo Mundial, decidindo torneios continentais, passando por cima de todo mundo. Times maravilhosos do Tele Santana. Foi assim que eu comecei a gostar de futebol. Vendo muito o São Paulo Futebol Clube. De grandes jogadores. São Paulo é gigantesco. E essa diretoria conseguiu apequenar o clube. Todo mundo ganha do São Paulo. Todo mundo passa por cima do São Paulo. Todo mundo vem aqui no Morumbis e não toma conhecimento do São Paulo. O que é isso? Cara, assim, a entrevista do Luiz Gustavo, o que aconteceu no jogo, me leva a crer que... E depois da entrevista do Júlio Casares no Summit da CBF, o evento que aconteceu, onde ele foi palestrante, inclusive, de um painel lá, em Nárnia, né? Ignorando completamente a crise, o contexto, tudo que está acontecendo, valorizando alguns feitos, né? Como o título da Copa do Brasil, como o título paulista. Mas e depois disso, cara pálida? O que aconteceu com o São Paulo? Uma dívida que se multiplicou, investimentos errados em alguns jogadores, uma sequência de lesões nunca antes vista. E dentro de campo, é isso aí que a gente está vendo. Ou não é sintomático que a gente tenha um Luiz Ubeldia completamente transtornado quando treina o São Paulo, e quando ele vai para o Fluminense ele vira um monge tibetano, conversando com os jogadores à beira do campo, sem erguer a voz, sem tomar um cartão? O que é isso? Nós vamos normalizar isso? Aí enfrenta esse técnico que essa gestão demitiu e o cara aplica um 6-0 contra um São Paulo que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi na minha vida um time desrespeitar tanto a sua torcida. O São Paulo caminhou em campo. O São Paulo foi completamente dominado. Gente, terminou 6-0, era para ter terminado 8. Só no primeiro tempo era para ter sido 5. Os caras estavam jogando jogo de casado contra solteiro, camisa e sem camisa, jogo beneficente. Jogo beneficente é mais competitivo do que aconteceu. O Fluminense não fez mais por preguiça, por dó. O juiz encerrou o jogo no final com 45 cravados. Do segundo tempo não quis nem dar acréscimo. O São Paulo estava apanhando, mas apanhando. Que coisa inacreditável. São Paulo Futebol Clube, gente. Tricampeão do mundo. Simplesmente submetido dentro de campo. Mas não é só o time que entrou em campo. Eu vou dar o time aqui para vocês. Não é só a questão de ser esse time com o Ferrarese, que foi péssimo, péssimo. Com o Alan Franco e o Luiz Gustavo como zagueiros. Com o menino Mike na ala. Depois entrou o Nicolas, que também garoto. Com o Pablo Maia, depois entrou o Alisson. Com o Bobadilha, depois entrou o Negruti. Olha isso, gente. Olha o time e as trocas. Aí o Marcos Antônio, que não tocou na bola, assistiu o jogo não passou pelo São Paulo. O Fluminense, que dava as cartas. O menino Luca na ala esquerda, depois entrou o Paulinho. O Rigoni e o Tapia. Depois entrou o Rafael Tolói para tentar evitar um vexame maior. Cara, eu posso falar qualquer coisa aqui sobre escalação, estratégia, mas depois de um 6-0, posso questionar o primeiro pênalti. Toma 5 gols depois. Tirando as trocas, o que sobrou no banco aqui. O Cedric, o Mailton e o Patrick Lanza.
Depois os outros 2 goleiros. Nem o Rafael tava. Tava o menino Yang. Cara, como que chega nesse ponto? Como que chega nesse ponto? De tomar 6 e assim, poderia ter sido 8 ou 10, gente. Que não seria nenhum exagero. O São Paulo não viu a cor da bola. Mas isso não se explica apenas pelos jogadores em campo. Pô, você tá vendo aí. Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Bobadilha. Tem algo muito errado acontecendo. Só que assim, não adianta só o Luiz Gustavo, como ele falou, ir lá e dar a cara para bater. Ô presidente, o senhor é presidente de uma das maiores instituições do mundo. Não adianta aparecer só na hora boa. Não adianta postar fotinho quando contrata o Rames Rodrigues e quando ele vai embora, se esconder. Não adianta ir em evento de CBF, ficar dando cornetinha na Leila ou no Abel e não assumir a sua bronca. Não adianta ficar dizendo que o São Paulo é protagonista, porque o São Paulo não é. Hoje foi protagonista de um sonoro vexame. Aliás, vexame é o que mais o torcedor do São Paulo tem passado. O senhor não tem vergonha? O senhor não tem vergonha na cara, presidente Júlio Casares, de deixar um time desse entrar em campo, de expor esses jovens e o próprio técnico Hernan Crespo a um vexame desses? O senhor está destruindo o clube. O senhor quase rifou a base, vendendo o Cotia por um valor irrisório, para tentar pagar as contas do dia a dia. O senhor não tem vergonha? O senhor deveria renunciar. Porque é muita incompetência. É muita incompetência. Não dá para fazer impeachment por incompetência. Mas é muita incompetência levar um São Paulo a esse ponto. Eu vou dizer mais, tá? Eu vou dizer mais. Preparem-se. Prepare-se, torcedor do São Paulo. Porque a Série B, ela manda um save the date, um convite, antes do time brigar efetivamente para cair. E 2026 promete ser muito pior.